eu quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras no Evangelho narrado por João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Quando lemos o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o verso 17, até o capítulo 17, nós temos ali as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação. São palavras de orientação, de consolo, de encorajamento. Jesus ora pelos discípulos, ora também por nós. E aqui, especificamente no capítulo 15, Jesus, por meio dessa parábola, vai trazer para nós alguns princípios importantes acerca da nossa união com Ele. Porque todo aquele que nasceu de novo, verdadeiramente é um crente em Jesus, ele está unido a Cristo. Mas o que significa estar unido a Cristo? E o Senhor Jesus vai trazer para nós, aqui no capítulo 15, algumas orientações muito importantes. Nós vivemos em um tempo onde se é muito valorizado ser cristão sem igreja e ser salvo sem cruz. Mas no texto que nós vamos ler, nós vamos perceber de forma muito clara que é impossível alguém dizer que é verdadeiramente discípulo de Cristo e não estar unido a Ele, e não frutificar. É impossível alguém dizer que é discípulo de Cristo se não permanecer nele. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Ele vai nos ensinar nesse texto. É importante nós entendermos, antes da leitura, o contexto, porque a palavra videira, ela estava muito ambientada no ambiente judaico, no ambiente religioso da cultura judaica. Porque quando nós lemos, por exemplo, o livro dos profetas, em especial Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vamos perceber que a videira, todas as vezes que os profetas citavam, falavam da videira, era para poder se referir a Israel. A gente vê, por exemplo, no capítulo 5 do profeta Isaías, Deus vai dizer que plantou uma vinha, e essa vinha era Israel. E quando ele plantou essa vinha, ele esperava que ela desse bons frutos, mas ela não deu bons frutos. Então ele a cortou. Então, no ambiente judaico, falar da videira era algo em que todos, inclusive os discípulos, estavam muito ambientados. Só que agora, na nova aliança, especificamente aqui em João 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E para que vocês frutifiquem, vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam obedecer a minha palavra, vocês precisam permanecer no meu ensino. Então, em um tempo onde se valoriza ser cristão sem igreja e ser salvo sem cruz, é importante
nós refletirmos na importância de estarmos firmes em Cristo, na videira, a importância de permanecermos enraizados, enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então vamos ler o texto, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim, disse Jesus. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos porque a tua palavra foi lida e está diante dos nossos olhos. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que traga refrigério aos nossos corações, que traga consolo, que traga exortação, acima de tudo, que o Senhor traga encorajamento para nós. Fortalece o teu povo, Senhor, reunido neste lugar, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto tão conhecido da igreja, tão conhecido de cada um de nós, ele traz para nós aqui algumas lições preciosas. E talvez a principal delas é que é impossível alguém dizer que é verdadeiro discípulo de Cristo se não permanecer nele. Só nesse texto que nós lemos, Jesus usa o verbo permanecer por 10 vezes. Você pode contar aí na sua Bíblia, por 10 vezes, do verso 4 ao verso 10, Jesus usa o verbo permanecer por 10 vezes, mostrando assim a importância da perseverança do cristão, mostrando a importância que ele dá que seus discípulos permaneçam nele. Nós vivemos um tempo bem confuso doutrinariamente. A gente vê, por exemplo, pessoas que, sem nenhum tipo de relacionamento, de compromisso com Cristo e com a igreja, que é o seu corpo, afirmando categoricamente que são discípulos do Senhor. Nós vemos também pessoas que não fazem mais parte da comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo.
que estão completamente afastadas de uma vida de intimidade com Ele, afirmando que são discípulos de Cristo. Na verdade, não usam essa expressão, elas dizem assim: eu sou evangélica, ou eu sou evangélico. Só que a Bíblia vai nos ensinar que só é discípulo quem permanece. A Bíblia vai nos ensinar que só é discípulo aquele que avança no seu relacionamento com Deus. Jesus vai nos dizer aqui nesse texto que só é discípulo, que só pode frutificar aquele que permanece nele, obedecendo os seus mandamentos. Por isso que é impossível alguém afirmar dizendo: eu sou discípulo de Cristo, se não obedece aos seus mandamentos. Se a gente ler mais um pouco, no versículo 14, ainda aí do capítulo 15, o versículo 14, Jesus diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então eu posso até afirmar, romantizando o Evangelho, dizendo assim: não, eu sou amigo de Cristo, eu sou amigo do Senhor. A questão é, como é que Cristo me vê? Se Ele me vê como um amigo, se Ele me vê como discípulo. Porque, irmãos, o que importa de verdade não é como as pessoas me veem, não é a aprovação humana, não é o que eu penso acerca de Deus, mas como Deus me vê, se Deus me aprova e o que Ele pensa a meu respeito. Então nós vamos perceber nessa breve leitura de 10 versos a importância que Jesus dá à perseverança, a importância que Jesus dá, mostrando aos discípulos a necessidade deles permanecerem unidos a Ele, que é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, nós estávamos perdidos, todos nós. Estávamos longe da videira. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Efésios 2 que nós estávamos completamente cegos, mortos em nossos delitos e pecados. Nenhum homem poderia se aproximar, nenhum homem, nenhuma mulher poderia se aproximar da videira por méritos próprios. Ninguém poderia dizer para Deus: eu me tornei justo e agora faço parte da videira. Não. Nós estávamos longe da videira, que é Cristo. E Ele, por causa do seu muito amor, com o qual nos amou, Ele nos enxertou nele mesmo. Judeus e gentios, todos foram, por causa da fé em Cristo, enxertados na videira. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo e juntos somos a igreja. Mas há alguns princípios, há alguns critérios que dirão se de fato nós somos discípulos de Cristo. E nós vamos pensar neles de acordo com o texto que lemos. Em primeiro lugar, Jesus nos mostra que precisamos permanecer nele para que ele permaneça em nós. Veja o que diz o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira,
vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Quando Jesus ele diz para os discípulos, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, Jesus está mostrando que Deus é que tomou a iniciativa de plantar a videira. Deus é quem tomou a iniciativa de escolher. Deus é quem tomou a iniciativa de salvar. E Jesus vai dizer que todo ramo que estando nele não der fruto, ele vai cortar, vai lançar fora. Aquele, porém, que der fruto, será podado, limpo, para que dê mais fruto ainda. Então Jesus vai dizer no versículo 3, vocês já estão limpos, por causa da palavra que vos tenho pregado. Ou seja, irmãos, o poder da palavra no coração de quem crê. A palavra purifica. A palavra santifica. E a pregação das boas novas tem o poder de salvar. Por isso que Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus vai dizer, vocês já estão limpos. Mostrando aqui que eles, aqueles discípulos, tinham ouvido a palavra tinha entrado no coração, e com exceção de Judas, que era o filho da perdição, todos permaneceram até o final. E é interessante que Judas estava ali também, ouviu o mesmo sermão, ouviu as mesmas palavras, mas o coração de Judas não era convertido ainda. Ele estava perdido no meio dos salvos. Percebe que muitos podem estar perdidos dentro da igreja, perdidos ouvindo todo domingo a mesma mensagem que os salvos ouvem, perdidos lendo a mesma Bíblia, perdidos participando do mesmo culto, assim como Judas. Por quê? Porque ainda não tiveram o coração verdadeiramente convertido à videira. São perdidos entre os salvos. Então Jesus começa dizendo agora, ele continua o sermão dizendo, vocês precisam permanecer em mim para que eu permaneça em vocês. Qualquer árvore frutífera, que você tira o ramo do tronco, aquele ramo não vai produzir mais nada. Ele vai secar. E Jesus está dizendo, se vocês não permanecerem em mim, eu não vou permanecer em vocês. É a primeira lição. E nós precisamos atentar para isso, irmãos. Permanecer em Cristo é mais do que permanecer na igreja. Permanecer em Cristo é mais do que fazer parte de uma denominação evangélica. Permanecer em Cristo é mais do que ler a Bíblia e orar. Permanecer em Cristo, acima de tudo, é ter um coração agora renovado pelo Espírito Santo. Permanecer em Cristo é olhar para Ele e ver que não há em nós mérito algum para estarmos na presença dEle. É olhar para Cristo e entender que todo o trabalho, toda a obra foi feita por Ele, para Ele mesmo, para a glória dEle. Ele estendeu as mãos para nós.
Permanecer em Cristo é entender que nós não somos nada sem a ação do Espírito Santo. Permanecer em Cristo, acima de tudo, é desenvolver um relacionamento com Ele. Jesus parece duro no seu discurso, porque ele sabia que muita gente que o abandonou lá atrás, no capítulo 6 de João, desse mesmo evangelho, poderia ainda continuar se identificando, dizendo, não, eu sou discípulo dele, quando na verdade não estava dando frutos compatíveis com um verdadeiro discípulo. Por isso que vem agora a segunda lição, o segundo princípio. Precisamos permanecer para produzirmos frutos. Veja o que diz o verso 4 ainda. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz o quê? Muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora veja o verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Meus irmãos, todo crente ele precisa frutificar. Todo crente. Não importa a idade, não importa se é homem, mulher, se é criança, adolescente, ancião, todo crente ele precisa, primeiro, estar ligado à videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos. Todo crente precisa frutificar. E é interessante porque quando João Batista ele está pregando ali para multidões, e aquelas pessoas se aproximam para serem batizadas por ele, João diz, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Todo aquele que se aproxima de Cristo e que anda com Cristo precisa produzir fruto. E que fruto é esse? Que frutos são esses que Jesus está se referindo? William MacDonald vai dizer que os frutos ditos aqui por Cristo estão relacionados com a obediência da vida cristã. Assim como um fruto, um ramo ligado ao tronco, ele vai ali produzir, vai ficar bonito, vistoso. Assim também nós, como cristãos, precisamos produzir frutos que rendam glórias a Deus. É o que diz o versículo 8. O meu Pai será glorificado. Então nós, quando estamos unidos a Cristo, o que mais queremos é viver para a glória dele, isso é um fruto. O que mais queremos quando estamos unidos a Cristo é florescer, é mostrar para as pessoas que Cristo agora habita em nós. Quando estamos unidos a Cristo, o que mais queremos é obedecê-lo, como resposta ao grande amor dele por nós. E quando obedecemos a Cristo, frutificamos, e o nome de Deus é glorificado. Então frutificamos quando amamos uns aos outros, frutificamos quando perdoamos uns aos outros, frutificamos quando toleramos uns aos outros,
Frutificamos quando levamos as cargas uns dos outros. Frutificamos quando estendemos as mãos para o outro. Frutificamos quando obedecemos a palavra de Deus e evangelizamos o perdido. Frutificamos quando nosso testemunho é tão poderoso quanto as nossas palavras. Frutificamos quando nos dedicamos à prática das boas obras, Efésios 2:10. Frutificamos quando nos envolvemos com a igreja local, estamos produzindo frutos. Frutificamos quando entendemos a urgência da mensagem e passamos a amar a obra missionária. Frutificamos quando apoiamos os missionários. Mas, acima de tudo, frutificamos quando obedecemos. Então, Jesus diz que nós precisamos frutificar. É impossível alguém estar verdadeiramente ligado à videira e não produzir frutos. Então, eu quero perguntar para você que está aqui nessa manhã, quais são os frutos que você tem desenvolvido ao longo da sua vida cristã? Você se envolve com a igreja local? Você se envolve com a obra missionária? Você se preocupa com quem está ao seu lado aí sentado? Durante a semana você se preocupa com os enfermos, você faz uma visita, você faz uma ligação, você se preocupa com a obra missionária, você se envolve, produzir frutos que indiquem que eu de fato me arrependi dos meus pecados e que agora eu estou ligado, enxertado, unido à videira. Se isso não acontecer, Jesus vai nos trazer aqui o 6º princípio. Precisamos permanecer para não sermos lançados fora. Versículo 6. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Veja, irmãos, Jesus deixa muito claro, precisamos permanecer para que Ele permaneça em nós. Precisamos permanecer nele para que possamos produzir frutos. Frutos que glorifiquem a Deus. O próprio Senhor vai dizer lá em Mateus que devemos ser dedicados às boas obras, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao nosso Pai que está nos céus, a Deus. A Igreja Batista Cáris precisa ser uma igreja frutífera. Você que está aqui nessa manhã precisa ser um crente frutífero. Precisa se envolver com a obra, se envolver com o testemunho. Precisa dar fruto. Uma árvore saudável, ela vai produzir frutos. Todo crente saudável, ele precisa, naturalmente, ele vai produzir frutos. E Jesus disse que quem não permanece, não produz fruto, será lançado fora. E isso é muito importante para nós, porque nós estamos vivendo um período em que as pessoas dizem assim, não, Jesus não vai lançar ninguém fora. Porque Ele é amoroso, e de fato Ele é. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz as Escrituras. Mas nós precisamos entender, queridos irmãos, que Jesus é justo. E a Bíblia diz que Ele julgará o mundo com justiça e equidade. O justo não será tido por culpado, e o culpado não será tido como justo. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 7,
nós vamos perceber Jesus trazendo uma palavra acerca daqueles que até andaram com ele, andaram na igreja, falaram do nome dele, mas nunca estiveram de fato ligados a ele, unidos à videira. Então, a partir do versículo 21 de Mateus 7, Jesus diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Veja a importância de não apenas viver chamando Jesus de Senhor, mas de fazer a vontade dele. No dia do juízo, disse Jesus, mas será que haverá um juízo? Sim, haverá. No dia do juízo, poucos, disse Jesus, não, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei. Veja, Jesus será aquele que estará no trono para julgar todos. Ele é o justo juiz. Então, se você já foi justificado por Cristo, se você está de fato ligado a Ele, não precisa se preocupar, porque agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas se você está apenas na igreja, vivendo como alguém sem nenhum tipo de compromisso ou relacionamento com Ele, se preocupe. Ele diz: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Não é que Jesus não sabe quem são essas pessoas, é que essas pessoas nunca tiveram um relacionamento com Ele. Nunca desenvolveram um relacionamento com o Senhor. Então veja, aquele que não permanece nele não pode produzir fruto. E aquele que não permanece, não produz fruto, Jesus disse que será lançado e jogado fora. Será ajuntado num monte para ser queimado. É interessante, queridos, porque permanecer, esse verbo muito usado no Evangelho de João, e por 10 vezes usado aqui, dos versos 4 a 10. Esse verbo traz para nós a ideia de ficar parado, de permanecer onde estamos, na condição que estamos. É o mesmo verbo usado lá em Atos, quando o Senhor Jesus diz: permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo, até que desça sobre vós o Espírito Santo. E eles permaneceram ali. Jesus diz: permaneçam aí, fiquem parados, na condição que vocês estão. O que Jesus está dizendo para os discípulos e dizendo para nós é que não existe vida cristã fora dele. Não existe vida cristã fora do corpo. Não existe vida cristã, meus queridos irmãos, sem que a gente não permaneça nele. Então, aquele que não permanece nele será lançado fora. Palavras de Jesus. O crente verdadeiro, ele não só permanece em Jesus, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo de tribulação. Aliás, é justamente nesse tempo difícil que o verdadeiro crente permanece. O crente verdadeiro não é aquele que permanece quando tudo vai bem. O crente verdadeiro é aquele que permanece quando a vida dá uma chacoalhada e parece que tudo vira de cabeça para baixo.
e ele permanece, mas permanece em obediência, amando ao Senhor, amando o corpo que é a igreja, mantendo um relacionamento firme com Cristo, amando as Escrituras, não desprezando a vida de oração. Não é aquele que busca aliviar a dor por meio do pecado. Ele permanece em Cristo, mas permanece em santidade. Por quê? Lembra dos versos 1 ao 3? Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Porque o coração é verdadeiramente convertido. Então, a perseverança é uma das características de alguém que verdadeiramente se converteu ao Evangelho. Em quarto lugar, o versículo 7. Nós precisamos permanecer nele para que as nossas orações sejam respondidas. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Jesus aqui coloca, irmãos, uma condicional à nossa vida de intimidade com Ele, com Deus, com o Pai. Nós precisamos permanecer nele e a palavra dele permanecer em nós, em nosso coração. Isso significa que não importa o momento que eu esteja vivendo, a palavra de Deus precisa continuar conduzindo a minha vida, as minhas decisões, as minhas motivações. O que é que guia a nossa vida? Quais são os critérios que nós usamos quando precisamos tomar decisões difíceis? A palavra de Deus ainda permanece em nós, transformando nossa mente, nosso temperamento, nosso coração, nossas escolhas, nossa vida, nossa família. A palavra de Deus precisa permanecer em nós. Porque quando nós permanecemos em Cristo, perseverando, lutando, orando, o que Ele espera é que a sua palavra em nós continue fazendo com que a gente produza mais fruto ainda. Então não adianta apenas permanecer nele, é preciso que a palavra dele permaneça em nós. Sendo assim, o nosso relacionamento com ele será um relacionamento de profunda intimidade. Ele diz, tudo que vocês pedirem em meu nome, percebam, irmãos, quando nós estamos ligados, unidos à videira, há uma intimidade, há um relacionamento. Jesus fala aqui de oração. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso aqui é oração, é comunhão. Tudo será concedido. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã fracassada. Não existe mais vida de oração. Não existe mais vida de comunhão com Deus por meio da palavra. E nós estamos orando, e nada acontece. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida cristã sem o testemunho? Quantas vezes estamos vivendo uma vida cristã de faz de conta? E a gente ora e nada acontece. Jesus colocou uma condicional aqui. É preciso estar nele. É preciso permanecer nele. É preciso que a palavra dele permaneça em nós.
E assim nossas orações serão atendidas. E por último, Jesus vai nos dizer, nos versos 9 e 10, que precisamos permanecer como reflexo de uma profunda obediência. Versos 9 e 10. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Ou seja, permaneçam na condição que vocês estão. Permaneçam. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Meus irmãos, nós precisamos não somente permanecer, mas obedecer ao Senhor. A obediência também é um fruto de um coração convertido e ligado a Cristo. Precisamos obedecer a Cristo. Precisamos obedecer, irmãos, como reflexo de que o amamos. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Imagine você que é casado aqui. Imagine você que o seu cônjuge vira para você todos os dias e diz assim: eu te amo. Você sai e ele diz: eu te amo. Você volta e o seu cônjuge diz: eu te amo. Você é importante para mim, eu te amo. Você é tudo para mim, eu te amo. E de repente você descobre que esse mesmo cônjuge, que o tempo todo diz que te ama, está tendo um caso extraconjugal. Eu acredito que, muito rapidamente, você vai questionar para si e para o outro, dizendo: que amor é esse? Como é que você me ama me traindo? Como é que você me ama não sendo fiel? Que amor é esse? Como é que você diz que me ama, mas não cuida? Porque, irmãos, o verdadeiro amor não é aquele que é verbalizado. O verdadeiro amor é aquele que é vivenciado. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: filhinhos, não amemos apenas de palavras. Não amemos apenas de palavra, mas em obra e em verdade. Então, dizer para alguém eu te amo é muito fácil, é muito simples. E quando se trata do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, participar de um culto onde todos estão apaixonados, erguendo as mãos, dizendo: ó Senhor, como eu te amo, como eu sou apaixonado por ti. Mas na prática, não há evidências desse amor. Não há obediência ao mandamento de Cristo. Não há obediência à sua palavra. É um amor mentiroso. É um amor de boca apenas. Não basta apenas, irmãos, levantar as mãos no domingo não é suficiente. Se as minhas mãos não estão erguidas durante a semana em profunda devoção. Dobrar os joelhos no domingo não é suficiente se eles não estão dobrados durante a semana em profunda obediência, devoção, clamor, dizendo: Deus, olhe para mim. Veja como eu preciso desesperadamente da graça do Senhor. Veja como eu não mereço.
Veja como eu sou indigno. Veja como o meu coração está duro. Veja no que eu estou pensando, pensamentos perversos. Veja a minha dificuldade de perdoar, de amar. Veja a minha dificuldade em dar frutos. Senhor, em nome de Jesus, amolece o meu coração. Toma a minha vida. Faz de mim um vaso novo. Se não for assim, irmãos, é insuficiente dobrar os joelhos no domingo apenas. Não é suficiente derramar lágrimas no domingo se eu não chorar por causa dos meus pecados. A ética do reino no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino. Chorar ali não é porque o seu time perdeu, ou porque você foi reprovado em um concurso. Não é esse choro que a Bíblia está falando. É o choro por causa do coração endurecido. É o choro por causa de um coração contaminado pelo pecado. É o choro de alguém que não pode por si só se aproximar do reino, se aproximar da videira, se não for por meio da graça salvadora de Jesus. Qual foi a última vez que você chorou e lamentou por causa dos seus próprios pecados? Meus irmãos, permanecer na videira é ter um profundo prazer em pertencer a Cristo. Permanecer nele, em obediência a Ele. Como ele diz aqui nos versos 9 e 10. Permanecer no amor dele é ter convicção de que tudo que é dele é nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Não precisamos ficar emburrados como aquele filho mais velho, infelizes com a felicidade do outro, insatisfeitos com tudo ao nosso derredor, porque tudo que é de Cristo é nosso. Filho, tudo que é meu é seu também. Precisamos. Porque muitas vezes estamos como aquele filho mais velho, estamos com o pai, mas sem nenhum relacionamento com o pai. Ah, Senhor, meu pai, eu moro com o Senhor há tanto tempo, trabalho há tanto tempo, o Senhor nunca matou um bezerro para mim. Agora, para ele, o Senhor mata, o Senhor festeja, o Senhor comemora. Ah, meus irmãos, permanecer no amor de Cristo é entender o quanto somos amados por Ele. O quanto Ele nos ama. O quanto Ele sofreu e foi moído por causa dos nossos pecados, por amor a nós. E agora, o que Ele requer de nós é que permaneçamos nele. E permanecer nele é uma grande característica de alguém que já nasceu de novo. O que ele quer agora não é que sigamos um caderno de regras, mas que permaneçamos no seu amor, assim como ele permanece no amor do Pai. Você está na videira? Você já foi enxertado na videira? Já foi enxertada na videira, colocada lá? Você já teve seus pecados perdoados, tem convicção disso? Então permaneça nele.
para que ele permaneça em você. Permaneça nele para que você possa dar bons frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Permaneça nele, desenvolvendo comunhão profunda por meio da oração. Permaneça nele como reflexo de uma profunda gratidão e obediência. Permaneça. Veja quantos livramentos o Senhor já lhe deu durante toda a sua vida. Veja quantas batalhas Ele já te ajudou a vencer. Veja quantas vezes você estava no fundo do poço e Ele lhe tirou de lá. Veja quantas vezes você estava de mãos dadas com a tristeza e Ele derramou sobre você o óleo da alegria. Jesus nunca te decepcionou e Ele nunca vai te decepcionar. Permaneça nele. Não há para onde ir. Permaneça nele porque não tem outro caminho. Permaneça nele porque não tem outro lugar. Por mais que as coisas estejam difíceis, você vai para onde? Me responda francamente. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai? Vai voltar para a velha vida? É o que o apóstolo Pedro diz, a porca lavada voltou para a lama. Vai voltar para a velha vida? Vai voltar para a orgia? Vai voltar para a bebedeira? Vai voltar para a promiscuidade? Vai voltar para uma vida longe de Deus? Você vai para onde? Permaneça nele. Agradeça a Ele, porque até aqui Ele tem lhe ajudado. Ele está com você. E Ele prometeu, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Portanto, não desanime. Revigore seu coração. Deixe que Deus seja a sua força. Permaneça no amor dEle, porque o amor dEle permanecerá sobre você. Não deixe que as mentiras deste mundo lhe afastem do Senhor. Não deixe que as mentiras deste mundo levem você para longe do amor de Deus. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Você já foi enxertada na videira. Então agora só permaneça. Frutifique. Desenvolva comunhão e obedeça. Só isso. Continue firme na esperança que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.